Pessoal, duas coisas antes de começar o vídeo. Primeiro, que o Manual do Mundo está lançando o seu segundo livro, Dúvida Cruel, 80 respostas para as perguntas mais cabeludas. A gente vai lançar agora nesse sábado em Campinas, mas depois vai ter em Curitiba, BH e Brasília. Para saber os horários é só olhar aí embaixo, os horários, as datas e os lugares. E o livro também já está em pré-venda na Amazon e tem versão digital. A gente se esforçou pra caramba para fazer um livro muito legal. Segunda coisa é que eu sei que esse vídeo vai ser bem polêmico e a galera vai querer me estraçalhar nos comentários, então aqui já fica a primeira explicação. Esse vídeo não é patrocinado pelo TSE, no Manual do Mundo quando os vídeos são patrocinados está muito claro, a gente coloca aqui, embaixo do vídeo, na descrição, em tudo quanto é lugar. Esse vídeo, o único jabá que tem é do livro do Manual do Mundo, fechou? Então, a única coisa que a gente tem com o TSE é que eu mandei um e-mail para eles dizendo: pessoal, posso abrir a urna? E eu não vou destruir a urna. Se você quiser, eu abro aí no TSE, na frente de vocês, para não estragar uma coisa que custa caro, é um patrimônio público. E eles toparam, a gente foi lá no TSE abrir a urna. Eu sei que tem bastante polêmica por causa dessa urna eletrônica, mas também tem muita fake news, muita desinformação, muita teoria da conspiração. Então, se você quiser ver argumentos sólidos, bacanas, uma discussão sadia sobre a urna eletrônica, tem dois podcasts do Jovem Nerd, um com o pessoal do TSE e outro com um professor que chama Diego Aranha, que ele é um dos grandes críticos da urna eletrônica, mas ele usa argumentos racionais e o objetivo me parece claramente que o nosso sistema eleitoral evolua e não ficar brigando aí. E antes de a gente fazer um monte de acusação e brigar nos grupos de WhatsApp de família, etc., é bom lembrar duas coisas sobre a urna eletrônica. A primeira é que, por mais perfeito que seja um sistema de votação, sempre vão ter muitas pessoas que vão perder. E é muito complicado se as pessoas que perderem começarem a sempre acusar o sistema de votação e não o fato das pessoas não terem votado para elas. A segunda coisa é que os dois candidatos que a gente tem hoje para a presidência, os dois já foram eleitos para cargos importantes nessa mesma urna que a gente vai votar agora. Vamos então lá para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que a gente vai abrir a urna lá. Estou aqui com o Rafael Azevedo, ele é coordenador de tecnologia eleitoral do TSE e vai me ajudar a entender quais são as coisas que a gente vai encontrar dentro da urna. Sim, claro. Rafael, ela é transportada nessa caixa aqui. Vamos fazer um unboxing da urna? Sim, sim. Uma coisa que eu percebi carregando a caixa pra cá é que ela é muito mais pesada do que eu imaginava. Então, tem uns 10 quilos aqui essa caixa. Exatamente. Vamos lá, hein? Abrindo a caixa da urna eletrônica. O que a gente tem aqui? A própria urna. Terminal do eleitor. Isso aqui é onde a pessoa vota. E mais o Terminal do mesário. terminal do mesário. Tudo integrado em um único equipamento. Ah, um detalhe aqui, ó. Não tem conexão, né? Ele fica completamente preso já. Não tem como a pessoa desconectar. Exatamente, para facilitar a vida do mesário, ele não precisar ser tão treinado. É muito pesado isso aqui. E mais uma tomada, né? Não tem absolutamente nada, é muito simples. Exatamente, a única conexão que a pessoa tem que fazer é essa e ligar na chave, né? Liga, desliga. Vou mostrar atrás dela aqui que uma das perguntas que mais me fizeram eram as conexões que ela tem. Se ela tem um cabo de rede, se ela tem Wi-Fi, como é que funciona atrás. Então tá aqui, não tem... A princípio só tem uma fonte aqui, né? Essa é uma saída aqui para eventual uso de impressora de voto, né? Não chegou a ser utilizado esse ano. Mas já está preparada para isso caso se mude a legislação. Isso, embora esse tipo de conexão não é tão boa de ser utilizada na eleição. O ideal é que tivesse algo que o mesário já conseguisse acoplar de uma vez só. Qualquer possibilidade aqui de erro, ele vai acontecer numa escala grande como uma eleição. Quantas dessas tem na eleição? São 460 mil sessões, mais ou menos, né? Mas nós temos 550 mil urnas, porque o restante é para poder estar preparada para substituir as primeiras em caso de Se falha. der um errinho de 1%, é um erro gigantesco. Exatamente. E aqui a gente tem o quê? É um fone de ouvido? Não, esse é um controle de brilho da tela. Tá aqui o fone de ouvido. O fone de ouvido aqui. A única interface que não é lacrada, vamos dizer assim, de dados, é uma interface de saída. Nós temos tampas e duas interfaces USB para uso futuro. Também, caso ligasse uma impressora, a energia estaria aqui e uma das USB estaria aqui. Tá. E aqui eu tô vendo que tem um painelzinho que tá lacrado também, né? Esse é o compartimento da bateria. Aí você pode usar a sua chave. Já posso começar a desmontar? Aqui tem uma bateria, dá para tirar? Sim. Uma bateria parecida com alarme, né? Pode até desconectar se quiser. Então, para quem não sabe por que tem uma impressora aqui, não é porque o voto é impresso, mas quando você liga a máquina, ela tem que imprimir uma zerésima, né, que chama. Exatamente, que mostra que cada candidato não tem nenhum voto, né? Mostra todos os candidatos da urna sem nenhum voto. Você estava me contando que isso pode ser um papel meio gigante, né, quando tem muito candidato. Sim, me falaram aqui, né, aqui em São Paulo, 12,7 metros, que mostra todos os candidatos de uma urna. E no final também tem que imprimir um relatório. Sim, aí é o boletim de urna. É um dos relatórios do boletim de urna que são impressos em várias cópias.
nesse boletim de urna que tem o resultado da apuração da sessão eleitoral. Que fica na porta e todo mundo ficou trocando por WhatsApp na última eleição esses resultados. Exatamente. Uma das cópias fica fixada na sessão eleitoral, o presidente de mesa leva outra e tem várias outras destinações. São 5 obrigatórias e mais 5 opcionais, caso tenha um fiscal de partido lá que queira e que solicite no momento do encerramento. Então tem que estar preparado para imprimir um monte. Vamos continuar aqui. Agora eu não sei por onde começar não, hein? Primeiro a impressora. Vamos tirar a impressora. É para rachar completamente e puxar pelas laterais. Então essa é a impressora da urna. A primeira coisa curiosa é essa interface aqui, não é Centronics, essa é uma impressora USB. Então isso aqui é muito mais robusto para poder aguentar a urna sendo transportada em estrada de terra, etc. Aqui tá, bichinho. E já vem um papel timbrado, né? Não sei se o nome disso é timbrado, mas ele tem a marca da Justiça Eleitoral. O brasão da República, e aí ele tem uma guilhotina aqui. Esse dispositivo, esse motorzinho é só para cortar o papel ao final. Só a impressora e a bateria já ocuparam aqui metade da urna, né? Por que é uma calculadora gigante aqui e não um aparelhinho de celular, né? Ele tem que ser robusto e ele tem que ser universal para todos os eleitores. Então muita gente está acostumada com tecnologia, né? Hoje até uma criancinha pega num tablet e já usa, mas isso não é tão trivial para todo o eleitorado, né? Então nós temos muitos eleitores analfabetos, vários eleitores analfabetos funcionais, e a gente tem que servir a todos, os deficientes visuais, e assim vai. Isso aqui também tem que ter uma proteção aqui, senão o cara vem com a chave de fenda, querer... Na verdade, o teclado é todo construído para não ter ou minimizar o impacto de qualquer vandalismo do lado de fora. Porque nesse momento de privacidade, né, ele poderia fazer algum tipo de dano. Então nós temos aqui um protetor acrílico. Agora, com cuidado, existem alguns cabos. Cabo de vídeo é muito sensível. Tá. Essa aqui é a urna por dentro. Vou desconectar o teclado. Pela primeira vez eu tô abrindo uma coisa que eu não posso destruir, então a gente tá indo devagar. Esse aqui é o cabinho do vídeo. Ó. E onde é fabricada a urna? Vários módulos deles são fabricados na China, mas ela é sempre montada no Brasil, com a auditoria do TSE. Então nenhuma urna sai da fábrica sem que haja uma aprovação do TSE, pelo menos do lote. Vamos tirar a placa-mãe? Vou fazer com cuidado aqui. Aqui tá, bichinho. Ela é feita exclusivamente para a Justiça Eleitoral. No Brasil, ninguém pode ter um equipamento de votação, uma urna eletrônica para eleições oficiais, sem ser a própria Justiça Eleitoral, então a gente não pode ter outro tipo de urna, é proibido treinar o eleitor que não a Justiça Eleitoral. Não há qualquer dispositivo de rede, não há nem o próprio chip relativo à internet, ao Wi-Fi, a Bluetooth, isso é vedado no digital, é vedado. Tá. Aqui a gente tem a memória dela, né? Esses cartões são cartões Compact Flash, uma Compact Flash interna e uma Compact Flash externa, né? Mas toda vez que um voto é gravado, ele é gravado internamente e externamente. Mas toda vez que um voto é gravado, ele é embaralhado novamente, o arquivão de votos, né? Que cada digitada do eleitor, cada número que ele digitou de um candidato, é gravado numa posição. Aí chega o próximo eleitor, vota, isso é embaralhado. Por cargo, independentemente. Para que não fique a ordem da votação registrada. Exatamente. Então nem a própria Justiça Eleitoral consegue saber quem votou em quem. Então esse é um dos grandes pulos do gato da urna eletrônica e permite que, se você dá um tiro na urna durante a votação, ele você simplesmente só um dos cartões. Tira esse cartão e leva para uma urna de contingência. Esse cartão é mais a memória de resultado, que ela fica aqui para poder gravar o resultado final. Tá. Nisso aqui, é isso aqui que se leva para contar. Tá, esse é um pendrive. É um pendrive, ele não tem nada de hardware diferenciado, apenas uma memória de melhor qualidade, mas o formato dele é feito para que ninguém consiga colocá-lo invertido, porque a gente não pode garantir que no Brasil inteiro os mesários tenham alguma afinidade com tecnologia. Agora eu entendi, são 3 memórias, na verdade. São 3 memórias. Uma fica dentro fixa, essa aqui é removível e mais o... Outra é removível, só que o mesário só mexe nessa. Então se uma urna der problema, eu tiro essa mídia, vou tirar a mídia de resultado, transportar para uma urna que foi preparada sem candidatos e sem eleitores, é uma urna de contingência. Quando eu ligar a urna, ela vai perceber que dentro não tem votos, que fora tem uma mídia com votos já, até aquele momento da votação, ele vai ressincronizar para dentro da urna e vai continuar a votação. Esse processo dura no máximo 5 minutos. É assim que você substitui uma urna na hora que dá pau. E Por dá, isso né? Algumas urnas dessas 400 mil, uma outra vai dar problema. 2% é relativamente normal de ocorrer. Você me falou também que é criptografada a comunicação entre a placa-mãe e o teclado. Exatamente. Essa é uma resina epóxi, então ele é blindado. Para ninguém instalar um negócio, quando você digite um número, saia outro na máquina. Exatamente. Ele é protegido também para ninguém colocar nenhum tipo de chupa-cabra do dispositivo que fique gravando as teclas.
Ah, tá. Chupacabra seria um keylogger, um software que registra tudo que as pessoas digitaram. Exatamente. Caramba, não é um tecladinho de calculadora. Não é. Ele tem um processador ARM específico aqui. O processador ARM é o que a gente tem no celular. Vamos lá tirar a fonte, então. O que tem de especial na fonte? Ela tem uma entrada para bateria externa. A urna pode ser alimentada por uma bateria de carro, inclusive, se for necessário. Ela é inteligente o suficiente, como eu falei, para poder desligar sozinha caso o software esteja travado. E se eu conectar, por exemplo, uma alimentação externa, ele vai registrar também? Vai estar Vai gravar em log, inclusive. Ela fica armazenando todos os eventos. Então ela tem uma série de requisitos que tornam essa fonte muito mais do que uma fonte de notebook, por exemplo. Tá, vamos aproveitar para falar daquela votação paralela que acontece. É um jeito de evitar fraude no dia da eleição. É um teste de caixa preta, né? O pessoal chama. A urna, elas são preparadas 2 a 3 semanas antes da eleição, né? Então, geralmente na segunda quinzena de setembro. Elas são preparadas em cerimônia pública, são chamados os partidos políticos, o Ministério Público, através de editais públicos, são geradas as mídias primeiro, então esses cartões de memória de carga são gerados. Depois que elas são preparadas... Você vai colocar esse cartão e ela vai colocar o programa para dentro. Exatamente. O nome dos candidatos, as sessões... Os eleitores daquela sessão especificamente. Um eleitor no Brasil só vota em uma sessão específica. Depois de preparar toda a urna, a gente lacra, com esse lacre aqui especial, toda a urna, então tem um lacrezinho para cada interface, e uma etiqueta que nós colamos num comprovante de carga. A urna só vai ser ligada no dia seguinte para a votação, às 7 horas da manhã, e emitir a 0ª. Só que nesse sábado são sorteadas urnas. Por volta de 4 ou 5 urnas por unidade da federação, existe uma regra. E essas urnas são retiradas desse local e levadas até o TRE. Só que elas não sabem que vão ser editadas, né? Elas estão desligadas, completamente desconectadas do computador. Não tem GPS também para saber onde estão. E quando você, às 7 horas da manhã, como se ligasse na sessão, você liga no TRE. Isso aqui tudo filmado. E geram-se cédulas em papel mesmo, com votos aleatórios. E esses votos vão sendo inseridos, filmados. Como se estivesse usando a urna de fato numa eleição. Numa eleição. Tudo é filmado e no final se conta os votos manuais e se conta o resultado apurado pela sessão, pelo boletim de urna. E até hoje, desde 2002, quando foi inserida esse processo de votação paralela, nunca houve divergência. Vamos desmontar o terminal do mesário? O terminal? Aqui nós temos um display de caracteres, tá? Uma tecnologia pouco utilizada, e um leitor biométrico ótico. Com 500 dpi, ele tem uma qualidade muito boa para poder capturar a imagem da impressão digital. Vamos ter que montar isso tudo agora, né? O que a gente vai fazer agora é fazer de conta que essa urna ela tá zerada e ela vai receber agora a primeira carga, né? Exatamente, é um procedimento chamado inseminação. Então nós temos um cartão de memória que tem todos os programas, né? Os eleitores e candidatos e etc. para poder preparar a urna para uma sessão eleitoral específica. O cartão de memória externo, ele é inserido na urna e a urna é ligada. Isso. Vamos ver se vai funcionar de fato. Ele está verificando a assinatura digital do componente mais primário da urna, que é a BIOS. Então ele só vai ligar a urna, o módulo criptográfico só vai permitir que a urna seja ligada se tudo estiver ok. Se não estiver ok, ele vai simplesmente parar. Isso foi essa demorinha, foi isso? Exatamente. Eu achei que a gente já tinha quebrado. Não, chama-se cadeia de segurança. E ele vai fazer várias checagens, tanto a BIOS, o bootloader, o sistema operacional, e depois o sistema operacional faz um desafio criptográfico para saber se a urna é verdadeira. E aqui é Linux, né, que está rodando? Isso. Foi feito um Linux específico para justiça eleitoral, você pegou o kernel, e mais vários elementos aí de código livre, né? E foram customizados especificamente para a segurança da urna eletrônica. Aqui a urna está fazendo uma série de verificações internas para verificar se está tudo ok. Nesse momento, está perguntando se a gente quer dar carga numa sessão específica. Posso até indicar outra sessão. Ele vai desconsiderar tudo que tem na flash interna, vai apagar na memória interna, vai apagar tudo, criar partições, instalar sistema operacional. Seria como se fosse um CD de instalação. A urna está preparada, ela pede para desligar a urna, nós apertamos confirma, ela desliga. E tirar o cartão, né? Tirar o cartão de memória, esse cartão pode ser preparado para inseminar outra urna. Então, numa urna oficial, se colocaria essa mídia de resultado, que vai ficar até o final. Tá. A mídia de resultado é o que de fato vai contar o voto, né? O que vai pro cartório depois Exato, para ser transmitido. Para ser transmitido. Ao final da votação, a urna apura os votos que estão gravados nela, que dá o resultado da sessão eleitoral, grava nessa mídia, além de várias outras informações de segurança. No caso, é uma versão de treinamento, né? A gente não vai inserir essa mídia, mas na versão oficial a gente coloca a mídia e aqui a urna pode ser ligada novamente. A gente testa o máximo possível. É claro que a gente sempre está preparado para defeitos. Não se resolve nada na sessão eleitoral em relação à urna que deu defeito. Não se abre urna, não se faz nada. O objetivo é só continuar a votação. Tá.
Quebrou de novo, troca por outra urna. Não existe senha, não existe nada que alguém tenha uma senha de administrador. Uma senha mestra, uma chave mestra. Não existe. A urna parou. 2 a 3 semanas antes da eleição, todas as urnas são preparadas. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, tem que preparar mais de 110 mil urnas, fazer esse procedimento de lacração, etc., num prazo de 2 a 3 semanas, no máximo. E ainda chegar nos locais adequados, ou seja, sair do cartório eleitoral, no caso de São Paulo, ou no caso de Amazonas, do norte do país e outros locais, a urna ser deslocada às vezes de barco, de helicóptero da Força Aérea, de avião, na ilha de Marajó, em lombo de búfalo, para poder chegar. Não existe situação, não vou levar uma urna para uma sessão eleitoral porque o clima não está favorável. Ela tem que chegar de qualquer jeito. Então aqui a gente testa, temos aqui teste do teclado, teste alto-falante, ele pede para digitar qualquer tecla. Aqui se testa as teclas. Ele está fazendo um teste criptográfico agora. Vai fazer um teste de impressora. Aqui ele está forçando a impressora no que é mais difícil para uma impressora térmica fazer, que é esse tipo de quadriculado. Ele gasta muita energia para fazer isso. Então a imagem está perfeita. Conseguiu. Agora vem a zerésima. Aqui ele está perguntando se você quer imprimir a zerésima porque é treinamento. Mas é obrigatório no software oficial. Vamos mostrar a zerésima? Como é que é? Posso imprimir? Pode. Aqui, na verdade, ele começou simulando antes de imprimir a tela que todo mesário vê antes de imprimir a zerésima. Antes de iniciar a votação. Então, apertando confirma, você pode imprimir a zerésima. Aqui temos poucos candidatos, mas o estado como São Paulo tem uma zerésima de até 12,7 metros, mais ou menos. De tantos candidatos que temos, é deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente. A zerésima mostra que não tem nenhum voto dentro da máquina. Mas mostra todos os candidatos listados. Garçom, motorista bombeiro, Páscoa, Réveillon, Festa da Uva. Festa da Uva é um bom candidato, eu acho. Aqui está simulando a votação, ele aceita qualquer número nesse software de demonstração. Digita o número do título e ele já abre. Normalmente, se tivesse biometria, ele exigiria que fosse reconhecido em impressão digital. Tá, e aí eu posso votar aqui para os... Essa é a lista de candidatos. Isso, escolhe de deputado federal. Deputado federal, eu vou votar aqui no Sertanejo, 92. Deputado estadual. Vou votar aqui no Frevo. Senador. Senador na natação. Primeira vaga. Se votar no mesmo senador na natação, na segunda vaga, tenta colocar. Voto nulo. É isso que acontece se votar 2 vezes no mesmo senador? Você acabou votando de um jeito um pouco errado, não muito recomendável. O quê? Você digitou e já apertou confirma. O ideal é que se digite o número, por exemplo, 91. Aí eu olho, checo. Checa a sua foto e aperte confirma. Olha só, hein? Já tomei bronca. Agora eu já votei para governador para você, tá? Não Tô deveria. Votando errado. Vamos votar para presidente agora, né? Agora sim. Foto do presidente, do vice-presidente, está tudo ok. E aí eu confirmo. Ele vai ter uma barra de progresso. Nesse momento é muito importante, isso causou dúvida. Porque essa barra de progresso, ele vai fazer uma série de integridades, vai reembaralhar os votos, vai assinar digitalmente os arquivos de votos uma única vez, vai gravar nas 2 mídias, vai checar novamente se está tudo ok. Por isso que demora um pouquinho, mas isso garante que o voto foi efetivamente computado. Ou seja, quando aparece a tela fim, todos aqueles votos de todos os cargos foram computados corretamente. E aqui a gente consegue imprimir um resultado da urna? Como é um software de treinamento, ele vai deixar. Exatamente. Votação encerrada. Aí ele vai começar a contar todos os votos que tem embaralhados dentro da urna e vai imprimir o boletim de urna. Aqui o treinamento ele vai perguntar se quer. Vamos ver, hein, se tem voto na professora. São feitos 5 vias de BU. Tá. Uma fica com o presidente da mesa, outra fixada no local de votação. Porta. Nesse momento o eleitor pode fiscalizar. E aí depois do dia da eleição, 2 ou 3 dias depois no máximo, o TSE publica no site chamado Boletim de Urna na Web. Nós publicamos no site o resultado de cada sessão. Então o eleitor pode comparar o que ele viu na sessão eleitoral saindo da urna, que está sem conexão com a internet, que já foi tornado público, com aquilo que foi totalizado. E vamos ver aqui, ó, presidente, professora, recebeu um voto. E eu quero ver o nulo também do meu... Senador. Senador tem um voto nulo. Total apurado 2 votos. Tá certo. Isso aqui é o que vai dizer o que foi votado na urna. Fim dos trabalhos, a Justiça Eleitoral agradece aos mesários. Vamos, por último, colocar o lacre para as pessoas verem como é que funciona? O juiz, o Ministério Público e outras pessoas acabam se rubricando os lacres, né? Então ele também tem uma numeração única, essa cartela. Esse lacre é feito pela Casa da Moeda. Exatamente. Tem alguns requisitos de segurança e
Aqui eu acabei de assinar, acabou borrando um pouco, mas Tá, posso tirar o lacre só para mostrar o que acontece? sim, Olha só que legal isso aqui. assim até metade, exatamente. Ó, apareceu um TSE onde eu puxei. Foi violado. Então, se ele tentar tirar um lacre e colocar novamente, ele fica evidenciado que foi Que alguém tentou violar. violado. Rafael, obrigado. Espero que quem esteja assistindo agora, quando for votar, tenha uma noção mínima de como funciona e tenha entendido um pouco o que a gente explicou aqui.